Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. Hoje nós vamos trazer mais um daqueles temas que vocês amam, que vocês gostam. Nós vamos falar sobre a juventude, né, e a nova geração. Mas para falar sobre esse tema conosco, nós temos um convidado especial. Ele que é pastor lá na cidade de Campo Mourão, está nos visitando hoje aqui em Umuarama, o pastor Raul Rocha, né? Que desde já eu quero deixar a minha gratidão, meus agradecimentos pela sua participação no nosso podcast de hoje. E eu, Roselaine Oliveira, estou aqui com o convidado e com o pastor Giovanni, né? Que nós nos colocamos à disposição para levar um pouquinho da palavra para vocês todas as quartas-feiras, às 15 horas. Sejam todos bem-vindos e o nosso abraço especial hoje vai, é claro, para a juventude brasileira. Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Desde já queremos agradecer o carinho por você estar conectado conosco. Desde já dá um joinha, faça seus comentários aí embaixo, dá um joinha, compartilhe esse link através do seu WhatsApp, Instagram, Facebook. Nos ajude a levar essa palavra para o máximo de pessoas, corações, vidas. Você vai ser uma ponte de amor em favor de outras pessoas. E hoje nós temos uma temática muito especial, que é a questão, a importância da juventude e da nova geração. E as perguntas que a gente vai pensar aqui junto, vamos refletir, né? Será que a igreja realmente tem dado a importância para isso? Será que a igreja tem cumprido o seu papel? Qual é a importância do jovem hoje na nossa nação, na sociedade, né? E nós vamos aprender um pouquinho com dois pastores que têm um pouquinho de experiência, né? Eu trabalhei mais de 20 anos cuidando de jovens. Agora estamos liderando uma igreja, a Igreja Casa na Rocha, e o pastor Raulzão também é um preletor, né, de muitos anos já na área da juventude, também de áreas gerais da igreja, está ali começando um trabalho lindo, maravilhoso ali em Campo Mourão. Então, assim, dois pastores experimentados, junto com a nossa querida mediadora aqui, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre juventude e nova geração. E sempre como fazemos, queremos iniciar, é óbvio, com a palavra de Deus, porque essa é a missão da nossa igreja, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. São os três pilares da igreja Casa na Rocha: Cristo, a palavra e relacionamento. E aí quero começar com a palavra de 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12, o texto sagrado diz: ninguém, aqui Paulo falando para Timóteo, ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Olha que coisa linda. Aqui nós temos um jovem discípulo, um jovem líder da igreja, onde Paulo ia estabelecendo novos projetos, novas comunidades, novas igrejas. Ele deixava Tito e Timóteo para estabelecer esses projetos, essas igrejas. E aqui Paulo, né, falando para o seu filho na fé: olha, Timóteo, não interessa se você é jovem ou não, seja fiel sempre. Fiel aonde? Na palavra, ou seja, precisamos ser cheios da palavra, precisamos ser pessoas de palavra. A palavra de Deus precisa habitar ricamente no nosso coração, sair pela nossa boca. Também temos que ser exemplos, sermos fiéis no nosso comportamento. Que tipo de comportamento temos deixado para os mais jovens? Que tipo de comportamento nós que temos aí meia idade, ou uma idade já mais madura, avançada, será que temos sido um exemplo, né, uma referência positiva no coração da nova geração, dos nossos jovens? Ser um exemplo também no amor. Será que temos amado a juventude ou temos olhado para os adolescentes apenas como aborrecentes, né, desprezado, deixado de lado os nossos adolescentes que estão ali lutando, né, para criarem uma identidade com as suas crises, com as suas dificuldades? Será que temos amado, temos compaixão pelos mais jovens, pelos adolescentes, pela nova geração? Seja um exemplo na fé. Que tipo de exemplo de fé nós temos dado para essa molecada, para essa meninada, para essa moçada? E por último, exemplos de pureza, santificação, consagração, dedicação ao Senhor. Eu acho que esse versículo, né, Raulzão, desde já quero te agradecer pelo privilégio de ter você aqui, é uma honra, né? Nosso amigo querido, irmão precioso, está ali, guerreiro, né? Na batalha do Senhor, naquela cidade maravilhosa, cidade de Campo Mourão, uma cidade muito linda. Se você for lá para Campo Mourão, ou é de Campo Mourão,
vá visitar a igreja do nosso amigo, ele vai falar um pouquinho sobre ela, a Igreja do Campo, né? É um nome estratégico, né? Seja muito bem-vindo. Mas o que você acha dessa palavra? Desde já dá um alô aí para a galera. Fica à vontade, tá, meu irmão? Fala um pouquinho da igreja, né? Daquilo que Deus está Falo. fazendo ali no meio de vocês. Obrigado, Rose. Obrigado, Giovanni. Obrigado você que está aí ligado ou que vai ficar ligado depois. Mas é uma oportunidade gostosa essa aqui. Amém. Porque eu já cheguei aqui assim, pessoal. Falei, caramba, o que rola, né? Esse ambiente bonito, eles preparam aqui. Muito bacana. Aí a Rose fala assim, não, isso daqui é um bate-papo. Então, se é um bate-papo, aí é legal. Legal, o texto que você usou aí é muito oportuno, né? Sim. Paulo dizendo aí a Timóteo, olha, não despreze, não deixe, né, que alguém te despreze porque você é um garotão. Isso. Vamos falar assim na linguagem de agora, porque você é um garotão e não tenha medo disso não. Deus vai te usar. Amém. Então, assim, é muito bacana e lá em Campo Mourão a gente está iniciando. Nós temos já uma caminhada de 1 ano, mais 3 meses de um novo local, a Igreja do Campo. E é uma igreja, assim, do campo. Não tem denominação, não tem porque eu já venho entendendo isso na caminhada, que a igreja é de Cristo, né? É verdade. Respeitamos todos, batista, presbiteriano, metodista e seja o que for a denominação, mas todos é um só corpo. E diz assim verdade. que não importa grego, gentil, negro, branco, gordo, japonês, brasileiro, corintiano, palmeirense, seja o que for, não. Todos unidos, nós temos um só corpo e esse corpo é Cristo. Amém. Então, dentro desse entendimento, nós estamos desenvolvendo esse ministério, essa pegada lá. Não temos ainda um grupo de jovens, até por estar iniciando, mas logo, logo vai chegar. Amém. Se Deus quiser, vai Amém. chegar para a gente fazer um barulho. Glória a Deus. Mas Deus tem nos abençoado nisso. O pastor chegou ali, eu já perguntei para ele, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Bom, seu nome não é Raulzão, né? Aí eu falei, vamos começar formal, mas ele falou que podia chamar de pastor Raulzão, que é Pode. popularmente conhecido, Eu não vou é dar uma verdade? brincadeira aqui que eu falei para ela que meu nome é Raul Rocha, né? Que é o nome artístico, Raul Rocha de coisa. Mas o nome de verdade mesmo, não dá risada não, hein? É Raul Clay Santana Rocha. Isso é nome de nordestino, hein? Meu pai, Fusão de dois nomes. meu pai baiano, minha mãe baiana, e Por ele lá isso. colocou assim, Raul Clay, né? Acertei na música. Raul então. Clay, falei, caramba, aí podamos esse Clay assim na caminhada, ficou Raul. Mas sempre na escola, quando é chamada, aí a chamada não tem jeito. Então o Raul Clay só me conhece no seminário ou na escola. Mas assim, para a galera que a gente tem pregado em vários lugares, aí me chamam de Raulzão, não sei se é por causa do tamanho, né? A gente chega no meio de adolescentes, juniores que são mais baixos, ô pastorzão, e ficou Raulzão, e ficou pegou. Raulzão com os coroa, e aí já era, filho. Que legal. Bom, nós estamos com o tema aqui hoje sobre a juventude, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o pastor Raulzão aí, antes de entrar no nosso tema, né? Pastor, podia contar para nós um pouquinho, para a gente conhecer, já sabemos agora a história do nome, mas podia contar para a gente um pouquinho aí, como foi seu processo de conversão? A conversão de alguém, cara, que nasceu na igreja é complicado, né? Eu não sou daquele que fala assim, olha aí, galera, eu puxei o fumo, já fui da cadeia, tá ligado? E eu me converti. Não tenho essa pegada, filho. Eu já nasci já num berço na Igreja Batista de Vila Mariana, quer dizer, no hospital, né? Mas foi apresentado na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. E ali desenvolvi toda a minha história, né? A minha trajetória de um evangélico. Fui presidente de adolescente, depois de jovens, fui para o seminário com os meus 30 anos e minha experiência de conversão, a sua pergunta, assim, todo jovem que ele é nascido assim do meio cristão, 12 anos, é essa faixa, né? De 10 a 12 anos, ali ele se converte, ele é batizado. Eu fui batizado ali, mas a minha conversão, o cair da ficha, o novo nascimento, deu ali com 24 anos. Um pouquinho mais para frente. Lá para frente, com a pregação, foi um momento da igreja, de um retiro, com o pastor Glênio Paranaguá. Que legal. De Londrina. Londrina. Pastor Glênio, hein?
Esse é fera, né? E ali foi na época do Novo Nascimento, estava bem naquela pegada, Romanos 6, e Deus ali então pegou assim, ó, moeu. Aí depois, essa moída que eu vou contar para vocês no decorrer No aqui andar do da nosso carruagem. papo aqui, tá? Mas foi ali, com 24, 25 anos, a ficha caiu. Dando É. continuidade nessa moída, então, né? É, Não, né? fiquei curiosa agora, É, né? Porque o que acontece, Rosê, é justamente isso. Quem nasce, eu também aconteceu comigo isso, quem nasce num berço evangélico, uma casa de crente, né, vai ter que ter a sua própria experiência com o Senhor. Sim. Não é porque você é filho de crente que você é crente. Não, Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Então, no momento certo, no momento propício, né? Comigo É. aconteceu aos 17 anos. Eu tive a minha própria experiência com o Senhor, né? E foi tremendo, foi maravilhoso. Onde esse processo de conversão realmente aconteceu foi quando eu fui para o seminário lá no México, né? Dos 19 aos 21 anos. Ali realmente Deus colocou no moinho de Deus, né? É. E trabalhou áreas muito fortes na minha vida. E isso é tremendo, né? Cada um tem seu timing com Deus, né, Raulzão? que lindo isso, né? Mas assim, nasceu num berço cristão, teve toda essa experiência, não foi do mundo nem nada, mas mesmo nascendo num berço cristão, não nasceu pastor. Não. Fala pra gente um pouquinho aí sobre esse chamado, chamado pastoral, né? O fato Deus nos prepara já desde na Desde o caminhada, ventre, né? desde o ventre, né? Então, o fato da gente estar na comunidade, na igreja, e você ser indicado naquela época, votação, né? Ah, você ganhou para ser presidente dos adolescentes, então você vai liderar. Aí você vai aprendendo. Começou com depois, adolescente, com então. adolescente, depois foi com jovens, e dali a gente desenvolveu um trabalho chamado Estação Louvor, que na época, é interessante, eu sou da transição, Giovanni, do coral, da beca para as bandas, né? Certo. Então, 1980. Que na época era um escândalo, né? Vixe, Guitarra era coisa do diabo, bateria bateria, jamais. a bateria era coisa Coisa do do diabo, Satanás. o diabo foi embora e esqueceu a bateria. A bateria ficou na igreja, né? Então, eu fui nessa transição. Então, essa transição foi muito assim, dolorida, por quê? Porque a gente de jovem vai reivindicar isso, aí briga com o diácono, briga com o pastor, que vai ter reunião com o diácono. Por que não deixa tocar aqui, que só lá embaixo? Porque no meu tem um salão embaixo, né? Sim, Então, em cima era o lugar santo do santo, embaixo era a reunião dos capetinhas. era o ato. Porque você não podia tocar em cima, porque era santo, embaixo era o bicho, né? A briga era essa. Pedacinho do inferno. A briga era essa. Então, eu fui dessa transição. Então, aprendi, e bem pertinho da minha igreja, era a Comunidade da Graça, com Ademar de Campos. Ah, conheço. E foi já no fui lá. começo, o Ademar não tinha CD, não tinha nada. Na época era o Cristo Salva, que era onde nasceu a oficina G3 do tio Cássio. Então era tudo perto da minha igreja ali no centro de São Paulo. E lá tocava rock. No tio Cássio, rock and roll. Na minha, não tocava. Então a gente ia lá. Aí depois, do outro lado da avenida, era o Ademar de Campos, de segunda-feira no CPP. Ronaldo Bezerra ali, né? O Ronaldo Bezerra, fião, tocava num baixo desse tamanho, um garotinho. Ele era Que garotinho. legal. Tocava com 2 dedos assim. Depois se tornou um grande ministro de louvor também. Né? E o Ademar, eu fui aprendendo a levantar a mão. Eu não sabia levantar a mão. Minha igreja não levantava a mão. E o pastor Carlos Alberto Bezerra pregava sem gravata e paletó. Cara, aquilo pra gente, como jovem... Era um escândalo. Mano, eu quero ser igual a esses caras. O que fazia? Levava pra minha igreja e imitava. Que Eu legal. imitava. Ademar, ele sabe disso. Eu imitava literalmente o Ademar, porque o meu timbre de voz era quase igual ao dele. Então a gente falava, Tem né? um vozeirão, né? Graça e paz, né? Ele exaltado, vamos todos nos colocar em pé, igualzinho a ele. Aí um dia ele no auditório no CPP, ele me abraçou e falou assim, pessoal, aqui está o Ademar Branco dos Batistas, né? E eu aprendi aí a ministrar louvor e etc. Mas... Já tocava? Não, eu tocava batera. Batera. Ai, que legal. Mas eu fui para frente ministrar louvor. Tinha aí 19, 18, para essa faixinha dos 18 para 20 anos. Aqui que eu digo para você o moer, né? Como você falou assim, eu queria saber Moinho, sobre né? esse moinho aí.
Cara, eu ministrava louvor, mas saía com as minas tudo, né? Do auditório. Eu era um 171, velho. Eu era uma farsa. Eu era uma farsa. Dentro da igreja. Dentro da igreja, você entendeu? Então, Ou assim, seja, não havia se convertido de verdade, né? nada, eu tinha. Deus me amava, né? E tem muita gente assim, né? Vixe, Só então. fachada, né? Então, Na aí com a juventude eu já conheci os caras, a gente batia uma bola dentro da igreja também, a gente tinha futebol. A gente jogava, ministrava louvor, saía com as minas, tal, e pá, e era tudo uma mentira. Mas eu estava ministrando louvor. Mas, então, com isso, Deus estava, quero crer, né? Que Deus estava me preparando para esse futuro ali, para estar com a juventude. Porque hoje, fiel, não só hoje, mas macaco velho ainda. Mas de bater os olhos com a galera, eu já sei o que rola. Sim, com certeza. Eu já Anos tive já de aí experiência, sentado, né? entendeu? Já tive aí sentado. Só no olhar. Então, ó, eu já era para ter morrido, de sair com mulher casada, etc. Eu era para ter fumado, eu era para ter tanta coisa, mas Deus me livrou de todas. Amém. Ele botou aqui assim, um corredorzinho assim, ó, falou assim, esse aqui eu vou usar. Amém. E Deus então foi Você me entrou com preparando. providência, né? Até que chegou um dia, foi a minha primeira experiência espiritual. Galera, se liga aqui, ó. Eu vou dizer, não minto, pastor não mente não, hein? Pelo menos nós aqui, né? Em nome de Jesus. Tem que falar a verdade Assim, sempre, né? Eu tive minha primeira experiência espiritual, e foi essa, acho que é a primeira e última, porque Deus falou comigo. Eu num culto da igreja, um domingo de manhã, cabelão, óculos na cabeça, e literalmente, Giovanni, Deus falou assim, ó, chega. Eu Nossa. ouvi. Eu estava na galeria, na última cadeira, só para você ver como eu era envolvido. Na última cadeira, perbaizando o culto de manhã, coral cantando, e aqui, ó, chega. Mano, aquilo entrou, rasguei a agendinha com a pá de telefone, que naquela época não tinha o eletrônico, era tudo anotadinho. Rasguei, joguei fora. A partir daquele momento, nunca mais, negão. Glória a Deus. Eu fiquei 2 anos assim, galera, em jejum, bonitinho, bebi evangelizando na Praça da Sé, Amém. com o pastor Jéssico Critelli, ele é seminarista ali. E dali para frente, pronto, aí entrou, conheci a minha esposa, Simone, namoramos 5 anos. Casei com 30 anos de idade e fui para o seminário. Casei, depois de 1 ano, nasceu a Rebeca. Certo. E fui para o seminário com 30 anos. O meu pai, minha família, tinha uma gráfica. Certo. Eu tinha a minha gráfica na Avenida Paulista, era bem sucedido, eu estava legal, filho. Mas por estar envolvido, Rose, desde garoto com liderança, e eu com a pastorada ali em São Paulo, envolvido, a minha reunião de jovens era maior do que muitas igrejas Batistas na época. do meio. Era 400, 500 jovens. Nossa. Tem igreja que tinha 100, 200 mesmo. Tal. Então eu fui convidado para estar na rodinha de pastores naquela época, hein? Naquela época. Ed René Kivitz, Ricardo Gondim, Ariovaldo Caquela, os bichão e tal. Eu ia servir café. E eu fui convidado exatamente por causa disso, porque o meu trabalho com a juventude em São Paulo, ele era... Tinha crescido. ele tinha crescido. Que legal. Então Nossa, ali... que história linda, né? Não, então ali entrei. E foi a tua igreja que te enviou para o seminário? Então, filho, eu fui para o seminário. Aí é um crime, né? Falei, eu quero ir para o seminário. Falei, não, mas você... Era doideira, né? Você para o seminário? Você, pastor? Falei, não, vou, tal. E fui. Aí enviou, né? No primeiro ano, na Faculdade Batista Teológica, em Certo. Perdizes. Fiquei 1 ano só. Pastor Ari Veloso, falecido pastor Ari, mandou para o Palavra da Vida. E ali no Palavra da Vida, eu fiquei, então, 5 anos. E ali no Palavra da Vida, por eu ter sido líder de jovem São Paulo, eu cheguei já adulto, casado, e seminário sempre é uma galerinha. Eu fui projetado para ser preletor no PV, na estância, em acampamento. Aí Que eu legal. viajei o Brasil inteiro. Que Foi legal. ali que deu o boom do Raulzão.
boom Foi o ministerial. meu auge ali dos anos 90, anos 2000. Ou seja, dentro do próprio seminário, eles já foram te separando, reconhecendo essa vocação, esse chamado específico para jovens e adolescentes e te projetaram. Foi uma espécie de catapulta, né? Isso. Uma mola propulsora. Isso aí. Foi. Bom, saí do seminário, por ser uma igreja tradicional e aquela coisinha que eu não quero, eu saí um pouquinho rebelde. Assim, eu não vou para uma igreja tradicional. Certo. Aí, então, plantamos a igreja, uma igreja em Guarulhos, que deu o nome de Radar. Comunidade Radar. Radar significa reunião dos que amam a Deus através do relacionamento. Olha que lindo. Foi a igreja perfeita, linda, maravilhosa, 13 anos de igreja. Aí E tem até hoje ela lá? Então, vai vendo aí, ó. Eu fiquei doente com a síndrome burnout. Certo. Eu não sabia. Certo. Sabia. Fiquei mal e ninguém sabia. Eu saí da igreja, entreguei tudo para todo mundo. Do jeito que você está aqui, Giovanni, eu vou embora. Você falar para a Rosa assim, tô indo embora. Giovanni. E você saiu, o Rildo ficar chorando aí. Fui embora, velho. Para Atibaia. Certo. Aí o Radar ficou com a equipe ministerial e foi indo, um pastor que ficou, depois saiu. E o pastor que ficou lá, o pastor Alain, morreu no Covid, velho. Nossa. Novo. Cara, bala, inteligente, cabeça. Deu seguimento ao trabalho. Deu seguimento, morreu, aí o trabalho foi indo, foi se perdendo, aí espalharam E já era. finalizou. Nossa. Bom, valeu, aí com isso eu recebi o convite para vir para Campo Mourão. Nunca saí de São Paulo, 57 anos de São Paulo. Um convite para ir para a Igreja Batista Campo Mourão e eu fui lá pastorear. Ficamos ali 6 meses, veio a pandemia, fechou e devido ao segmento eu saí da igreja e vou retornar para São Paulo. Aí um povo, uma turma, não vai embora para São Paulo, não, fica aqui com a gente. Aí fui pro hotel, que foi isso, e eu tô lá em Campo Mourão, nesse momento. Até hoje, já. Você Que entendeu? bom, Nesse glória a momento, Deus. com um grupo pequeno, para iniciar. Olha, eu não quero dizer assim, iniciar uma igreja, porque iniciar a igreja, velho, a igreja já está espalhada, mas iniciar uma proposta. Um projeto, Você entendeu? né? Um Projeto projeto do para a céu. igreja, que depois na caminhada a gente pode falar um pouquinho disso aí. E a igreja, assim, como comunidade, não como estrutura, né? Instituição e tal, mas como comunidade, como família, é diferente, né? Você não está começando uma instituição. Você está começando uma comunidade, um grupo de pessoas em torno do Cristo ressurreto. Isso aí. E eu acho que essa é a proposta, né? De novos projetos que estão no coração de Deus e que vieram para somar, né? Sair do formalismo, sair daquela coisa engessada que às vezes a denominação, a instituição tem, e partir para um novo em Deus, onde a igreja seja menos burocrática, mais simples, mais singela, ao mesmo tempo mais relacional, como você bem falou, né? E eu acho que essas são as igrejas do futuro, uma igreja em células, nas casas, onde cada crente, né, vai ser um ministro, vai ser um sacerdote, Amém. onde o pastor é gente como a gente. Acho que isso é importantíssimo, né? Uma das coisas que eu mais fico feliz, Raul, é quando a pessoa olha para mim e fala, poxa, pastor, o senhor é gente como a gente. E eu acho que isso é que é legal do pastorado, você ter cheiro de ovelha, e você também tem essa característica, assim como o Rildo, que está aqui conosco, né? Pessoas que sejam acessíveis, pessoas que não criem máscaras, pessoas, né, que não estão preocupadas em criar uma imagem de super-homem ou super-mulheres, mas que sejam seres humanos, que reconhecem as suas fragilidades, que confiam na graça de Deus e que amam pessoas. Eu acho que é esse perfil que Deus está buscando hoje no pastorado, né? Verdade. Legal. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Vamos lá, Rose. Conhecemos um pouquinho aí sobre esse eu acho nosso que eu falei pra convidado. caramba de mim, né? Imagina, eu estava muito interessante, eu fiquei quietinha aqui só ouvindo, Pra porque pessoa te realmente é uma história conhecer, né? linda. Não, e é uma história totalmente Tem uma jovem, trajetória, né? Eu acho que muitos jovens já conseguiram, assim, até se encaixar aí nesse seu perfil. Opa, eu também sou assim. Porque tem muitos jovens que começam
né, cai nessa parte, eu falo, é uma etapa da vida, da juventude, Sim. né, Ok. e que acaba se desviando, fazendo algumas coisas que não É. são tão corretas assim, e aí de repente fala, não, já fiz tudo isso, como que eu vou à igreja hoje, né? E a gente mostra que é possível, que Deus chama o tempo todo e que não é porque tá, eu falo, não importa onde esteja, Deus sempre está esperando, né? De O braços retorno abertos. sempre está esperando de braços abertos. O filho Mas pródigo, né? sim, Se mas afastou do pai. o pastor que já foi jovem, porque tem gente que não lembra que já foi, viu? O pastor tá lembrando que já Tem foi, gente que né? nega a velhice, né? Tem gente, eu também estive no Ministério Jovens por alguns anos, né? Mas já fazem 10 anos que eu não estou mais ativa no Ministério Jovens. E o meu maior trabalho que eu tinha não era o jovem, eram os pais dos jovens que haviam esquecido que também tinham sido jovens, né? E eu vejo que o pastor se lembra que já foi jovem. Como que o pastor vê a juventude atual brasileira? De uma forma geral, né? Sim. Para falar da juventude atual brasileira, vamos pegar um pouquinho aqui de história. Certo. Gerações, né? Gerações, um grupo de pessoas de um certo lugar, geograficamente falando, de uma comunidade, de um estado, de um país, de um comportamento. Então a gente pega aqui, vamos falar das gerações, a geração Baby Boomer, né? Que lá em 1950, 1960, na época do Vietnã, então teve uma galera ali, né? Teve um movimento jovem, vamos partir dali, que foi da Guerra do Vietnã. Então, muitos jovens americanos foram para essa guerra despreparados, e isso foi mundialmente, então, de um protesto muito grande. Sim. Então, é uma época que não tinha a tecnologia hoje, então tinha ali o comecinho da televisão, e quem tinha televisão naquela época era só burguês, então não se havia informações, né? A não ser jornal, então a informação demorava de chegar para a juventude. Então você tinha uma juventude ainda arcaica aqui, com os pais aqui, bem militar ou agrícola no nosso Brasil. Sim. Na América. Então, quando esses jovens retornam da guerra, em 1960 ali, eles voltam, cara, com uma fome de mulher, né, de casar, que foi exatamente esse boom do nenê, né? Então, muitos engravidaram, então foi exatamente essa geração do baby, né? Da explosão. E ali, qual foi o protesto? Eu quero, assim, bem enfatizar que a música, ela tem uma influência muito grande na juventude para responder essa questão dos nossos jovens hoje no Brasil. A música tem uma influência muito grande na cultura da juventude. Sem dúvida. Naquela época, então, foi o quê? O rock and roll, movimento hippie. Por que o rock? Porque o rock é exatamente um movimento musical de expressão, de protesto. Então lá tinha assim, o cabelo curtinho, né, o cabelo americano, a calça tudo justinha, aquela roupinha de gravata que era o modelo do pai. Então chegou essa turma para dizer assim, é o caramba, rebenta isso, tira essa roupa, deixa cabelo grande, barba, e Camisa sexo, colorida. camisa colorida, vamos fumar maconha, vamos beber, que é onde tem esse modelo bem mostrado no show do Woodstock, em 1970. Então, Rolling Stones, você tem aí uma par de banda Led Zeppelin, que né, sinalizou essa liberdade da juventude. Então, você tem aí uma juventude, um comportamento livre, né, louco, irresponsável. Sim. Você tem uma geração. Aí entra a geração 1980. X. Por que o X, né? Porque o X é exatamente essa equação, né? O X, ele entra na história como quase o nada. Porque é uma geração X, né? 2 mais 4, X igual a 0. O que é o X? X é o X. Então entra essa geração X, que é a minha, não sei se é a tua. Você nasceu em que ano? 79. Então, 79. Você está pegando aí um rabinho aí dessa geração X. Eu sou a geração X. 1970, então. A geração X chega como? Ela chega no momento de festa. Então, saiu a guerra, saiu o protesto, entra a festa, que são os dancing days, as discotecas, os... Então, é Bee Gees, é Michael Jackson, é o funk soul, tudo é alegre, tudo é bacana. É uma geração que ela não
ela não aceita o tradicional, a mesmice, então ela quer inovar, ela está começando a pensar, a descobrir. Então você tem um comportamento dessa juventude que é onde entra aqui também o evangelismo, Sim. né, de 1960, 70, Billy Graham, que muitos se convertem, né, exatamente por essa descoberta até da espiritualidade. Sim. É onde você tem muitos movimentos jovens nas igrejas, como MPC, Jovens em Cristo, Palavra da Vida. Surgem os movimentos jovens na igreja forte. Cruzada Intercâmbios, evangelística, né? cruzada Nas evangelística, faculdades. intercâmbios nas igrejas, congressos, campeonatos. Cara, foi um momento que eu vivi na minha vida louco demais, galera. Louco demais. Então, dali surgiram muitos missionários, Sim. dali surgiu uma safra de pastores, os seminários eram lotados. Foi nessa geração X, entra a geração Z. A geração Z de última é a geração que mergulha aí o conhecimento da tecnologia. Ela conhece a internet, ela vai se inteirando na internet. Ela é um misto da geração alegre do descobrimento da TV, porque a geração X, ela aprendia música vendo no rádio e na TV. Ela descobria nos mais campeão de audiência. Eu ficava ouvindo ali, Elton John ganha em primeiro lugar, e depois vendo na televisão, ali no Chacrinha, ou nos programas televisivos, né? Alguns shows, e ali ele ia conhecendo o musical. A geração Z não, ela começa a conhecer, a ter um conhecimento através da internet, que abriu o leque mundial. Plataformas digitais. Caramba, mano, o que é isso? Ela começa então ali a dividir um social, que é a geração X, que é social, ela vive em grupo, né? E Em bandos, também né? pela internet, que ela abre o leque. Então, na igreja começa então a tirar o inário para colocar a transparência. Não, aqui agora a gente vai tocar o louvor, né? Sai fora essa coisa de canto aí, de coral. Percebe? Louvor congregacional, né? Congregacional aqui, e deixa então essa parte, aparece o jovem no palco. Ele quer aparecer. Antes ele tinha vergonha. O jovem era tímido. A internet dá um comportamento de ó, eu aqui, apareci. E ele ganha esse valor à juventude, como líder da igreja, como líder de uma parte de coisa. Aí a geração Z, que é essa geração que ela está aqui envolvida com a tecnologia, que é chegando agora aqui para a nossa juventude, ela passa a ser uma juventude menos altruísta. Sim. Tá? Ela valoriza o que está longe e menospreza o que está perto. Então, ela é incrível. Você vê um movimento jovem assim, num boteco, num bar ou num movimento aí de banda que está ali numa praça. Cara, quando sai, é um verdadeiro zoológico, um lixo, cheio de garrafa no chão, copo. Cara, mas não é o mesmo cara que está lutando pela Amazônia, pela reciclagem, ecologia, do racismo. É o mesmo cara que saiu dali, olha o lixo que você deixou, você percebe? Sim. Então, ele ativa o que está distante e ele menospreza o que está perto. Esse é um comportamento hoje dessa geração. Briga, mas não vive, né? Mas não vive. Incoerência. Então, e a música? A música é a mesma coisa, é só você ouvir. Cara, Só baboseira. é uma música que ela valoriza o corpo e valoriza as coisas. Então você vê aquele cara de correntinha dourada, com aquele carrão cheio de mulher em cima dele. Já não é aquele protesto lá da guerra que os caras queriam a liberdade do jovem mundial, preocupado com o jovem. Tinha um cunho político, né? Você entendeu? Social, exatamente. Hoje não, hoje ele está... Quer mostrar para os outros, aparecer. Ele quer mostrar que é o seguinte, o nosso negócio aqui é o prazer, é o hedonismo. A filosofia do hedonismo hoje nessa juventude. Aí você está agora mergulhando na nova geração, que é a molecadinha aqui de 12 anos para baixo, que já terminou o alfabeto, então agora eles vão criar a geração alfa, que é a geração tecnologia pura. As redes sociais. Ele não interage com quem está do lado, ele é cego, cara na tela. Ele não lê livros, mas ao mesmo tempo
ele tem muita informação, ele está ligado em tudo. É. Só que a frase é o seguinte, galera: informação não é conhecimento. É, Sim. verdade. Pegou aí? Sim. Acúmulo de informações não é conhecimento, é grama, não é raiz, não é profundo. Então, se você pegar hoje a galera aí que está lá eu falo na Paulista, em São Paulo, que está aí nas ruas aí, é o PT, não, é Bolsonaro, que pega aqui, vem aqui, carinha, por que você é esse cara político? Cara, porque é o seguinte, porque esse negócio de roubar tá bom, mas qual é a ideologia desse partido? Sei lá eu. É. A ideologia do Sim. partido, eu não sei. Mas e esse seu candidato, qual é a filosofia dele? Sei lá eu, cara. Ele não manja. Você percebe? Não sabe Aonde de nada, mergulha né? aí, Sofia? Mergulha. Cabecinha oca, né? Mergulha aonde? Na família. É. Ó, gerações, tanto X, Z, Y, B, A, qualquer geração. Geração do campo, do interior. Esse jovem, ele está próximo do pai. Esse jovem está próximo do pai e da avó, que recebe uma educação. Do Sim. campo. Então, ele levanta cedo, ele já está trabalhando, Sim. ele é responsável, ele estuda. O carinha da cidade. O pai sai 6 horas e volta 8 da noite. Ele está dormindo, o pai saiu, o pai volta, ele está dormindo. É. Ele está na mão de quem? Da creche, ele está na mão da avó Da ou da TV. empregada. Tá? Sentado direto com o aparelho. Ele é a chupeta hoje do neném. Qualquer neném hoje tá a chupeta. Tá aqui, ó. Qualquer nenezinho pode pegar de 3 meses, ele sabe fazer assim com o dedinho, ó. É. Sim. Tá ligado? É aqui, ó. E se você faz assim, ele acompanha. Ele não tira os olhos. Da Só tela. que, hein? Legal? Então, nós temos uma geração hoje tecnológica de berço. Ele não vai se socializar, mas Tem ele manja dificuldade tudo. de interagir, Tá? né? Ele conversa. Para começar, ele não conversa. Oi. Ele Não. tecla, né? Aqui ele fala palavrão, ele xinga, ele briga, ele tal. Na hora de falar, eu não vou. Saca? Então você vai ter um comportamento hoje esse. Na família, que ele não respeita o pai, ele não respeita a mãe, pode ver aí. O pai está conversando, a criança entra aqui, ó. É. Ai! E o pai te larga falando sozinho, velhão. É. Quantas vezes já aconteceu comigo? Não é que eu sou ruim de conversa, não, gente. Eu estou conversando aqui com a pessoa, o filho chega, a mãe sai, o pai sai, e você fica aqui no vácuo. Sim. É assustador, mas é a realidade que nós Sendo estamos que vendo. a geração lá X, ou a geração Baby, dizem que era só o pai olhar, e o filho já sabia o recado. Sim. Tá? Pum. Então, aonde eu quero trazer isso hoje? Se na família a molecada da geração Z e Alfa não respeita pai e mãe, ele não tem o senso do respeito, ele não tem o senso da paciência. Eles não são seres que têm paciência. Eles são Impacientes, elétricos, impacientes, tá? Ansioso por Vira natureza. desumano. Então, se ele não tem respeito e paciência com os pais, cara, ele vai ter com quem? É. Ou um policial na rua, o policial chega e fala, encosta o caramba. Pô, É. tá? Ele vai Não respeita desrespeitar a quem, autoridade. Giovanni? Ele vai desrespeitar a nós, velhão. Sim. A nós, os pastores. Juventude, eu respeito mais pastor hoje. É Até raro. porque ele não tem nem o pastor dele como pastor. Ele tem 30 pastores hoje aqui na internet que ele está ouvindo e ele discute em você assim, pastor, não é bem isso aí não. É. Eu vou falar isso hoje à Ouve o noite. que quer, Eu né? vou falar isso aqui hoje à noite, tá? Sobre o tema obediência. Eles não sabem o que é obedecer, nada, É. tá? Então, agora eu estou respondendo a sua pergunta. Como é que eu Sim. vejo a juventude nos dias de hoje? Então, uma juventude que ela não tem o senso de obediência, de paciência, de solidariedade de perto, Sim. tá? De perto. Ela não é frequente, ela é desinteressante ou como é que é? Desinteressado. É desinteressada, ela é interessada, mas ela senta lá no fundo lá e não está nem aí com o que você está falando.
É. Ele está ouvindo. Se achar legal, tal. Se aqui encher o saco, Giovanni, ele muda para outra igreja lá na esquina. É. Tá? Então, esse é um comportamento de... a liderança, eles tremem. A ponto que lá fora eles gritam. Eles são líderes. Eles arrebentam, põem máscara, põem coisa lá no botão. Mas você chegou dentro da área espiritual, da religião, da espiritualidade, cara, ele não manja nada. Interessante. Aí ele não manja nada. Aí a culpa aí é de quem, hein? É deles. Juízes capítulo 2 mostra isso. A culpa é de quem, hein? Do seu papai e mamãe, que foi o que você disse. Sim. Tá? A gente vai lidar com eles, mas a culpa do pai e da mãe, que lá em casa o papai e mamãe não está lendo Bíblia, papai e mamãe não está orando, papai e mamãe não está Não tá corrige, né? disciplinando, corrigindo, e nós temos uma geração alfa louca. A Sem Bíblia limites, diz que né? eles irão sofrer nas consequências. E é verdade. Nossa, pastor, você está pegando pesado. É só deixar rolar. Aqui em Eclesiastes, eu até queria ler esse versículo que eu trouxe aqui, porque eu acho que encaixa bem aí, né? Eclesiastes 11, 9. Alegre-se, jovens, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Olha a liberdade, né? Até onde a sua vista alcançar. Mas Né? Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento, Olha lá. né? Então acho isso aqui muito para a gente só fechar o diagnóstico e essas orientações. Eu vi que nós fizemos mais ou menos aí um diagnóstico. Eu trabalho dentro da área da saúde, fiquei analisando um diagnóstico da juventude de hoje. Mas um tratamento, pastor. Vamos lá, a gente gerou um diagnóstico. Qual é a opinião do pastor? O que a igreja pode fazer para ajudar esses jovens de hoje? Tá. A minha rebeldia... Como a gente pode mudar É, essa Como situação? pode A minha mudar rebeldia isso? com a igreja, Giovanni, já é assim de décadas, exatamente porque o olhar eu não vou falar olhar da igreja, é o olhar da liderança da igreja, porque a igreja é a igreja. Sim. O olhar da liderança da igreja, ela comete um crime em não educar, cuidar da juventude. Juventude que eu digo o quê? Da criança, fiel. Por quê? Se a liderança da nossa igreja, há 30 anos atrás, vamos pegar 30 anos aqui, ó, tá lá atrás, se tivesse cuidado, estivesse nas escolas públicas, orientando, ensinando grupos, sábado investindo a juventude, grupos pequenos, isso há 30 anos, cara, hoje você não precisava ter problema com ideologia de gênero. Todo mundo consciente. Na hora que o governo chegasse a ideologia de gênero, a geração ia falar assim, ué, o que é isso? Nós não queremos isso. Nós não né? queremos isso. Tá? Então, lá atrás, erramos por não cuidar. E hoje se erra. Você quer ver como? Você chega na igreja, o departamento infantil onde é? É num cantinho. Um cantinho. Lá embaixo. Quem é que ensina? A tia. Uma irmã que fica lá com as crianças. A igreja está preocupada com quem? Com o casal, com o empresário, com quem gira a grana, que é para o sustento. Então, a geração nova, que daqui 10 anos, eles vão estar aqui, filho. Vão ser as futuras famílias. né? Daqui 15 anos, eles são líderes, estão ficando noivo, casado. Mas já nada. Eu não estou aqui desprezando a tia que está lá. Mas Claro. veja bem, como liderança, que tinha que estar lá? Tinha que estar lá, filho, um PhD de criança. Sim. Um educador de criança. Sim. É o melhor ambiente, ar-condicionado, brinquedos pedagógicos, aula, data show, o melhor, é o melhor ambiente da igreja da criança. Os adultos, fiel, os adultos crente, encosta aqui, filho, porque o nosso ambiente é para a nova geração. E segundo uma pesquisa lá nos Estados Unidos, a segunda coisa que mais atrai gente para a igreja, primeiro é a palavra, né? Sermão, pregador e tal. Segundo é o ministério infantil, que não é valorizado na maioria das igrejas, né? Muitas delas nem tem Nem tem. ministério infantil. Na igreja do campus, se um dia você for lá, tem as fotinhas, eu estava mostrando para o pastor Rildo ali,
Como nós estamos começando, eu tenho pouquinha gente, então nós não temos recurso, pouquinho. Mas eu aluguei uma outra sala só para criança. Cara, Que é legal. linda, hein? Só para criança. Pergunta quantas crianças tem? Sabe quantas? 2. Mas já está Mas investindo, Você né? Opa. entendeu? Mas o que É eu isso aí. tenho? Eu tenho como filosofia já. Eu já estou preparado para receber. Por quê? Porque eu já sei, filho, que a minha veia é mostrar para essa criança, para os jovens, para a sociedade, aqui tem. Então, se você quiser uma igreja família, uma igreja para o seu filho, você vai na Igreja do Campo, em Campo Mourão. É isso É aí. lindo. E vem aqui também no Pastor Giovanni, na igreja Casa na Rocha. Casa da Rocha, Casa na Rocha, Isso. Casa na Rocha, porque eu sei que aqui também tem esse cuidado para com a família. Tá bom? E isso não é em qualquer lugar, é só você conferir. Temos 3 salinhas, né, de Né? crianças É só aqui, você conferir. por faixa etária, dos 2 aos 4 aninhos, a primeira turminha, umas 10, 15 crianças. Aí temos uma segunda faixa etária, dos 5 aos 7 anos, e dos 7 aos 12 Olha que anos, uma maravilha. terceira classe. Tá vendo? 3 É isso aqui. professores. E 2 em cada sala, 6 pessoas. 6 É isso pessoas aqui. envolvidas. Olha, eu já tive agora mesmo, essa semana. Nos Falei cultos assim, grandes, né? Nos cultos menores é um falei por sala. assim, pastor, a gente saiu de lá porque lá não tem nada para as crianças. A gente está indo na igreja X. Então, assim, tudo bem, né? Você tem 2 lados da moeda, que esses pais também não têm compromisso com nada. Ele está procurando a igreja, né, para o Seu conforto deles. conforto, né? Mas do outro lado da moeda, tá certo eles, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, velho. Tá certo. É uma das coisas que eles mais pensam na escolha de uma igreja. O entendeu? Ministério Infantil, o Ministério de Jovens. Sim, e o que eu vejo assim que os pais eles têm muita dificuldade de trazer filhos para a igreja, mas os filhos trazem os pais muito, Sim, né? sim. Então os filhos. Então, olha, E cada igreja tem o seu papel, né? Um Sim. exemplo também é a Bola de Neve, por exemplo. É uma igreja voltada para a nova geração e juventude, principalmente. Então, você pensa na Bola de Neve, você já lembra de jovens, skatistas, surfista, capoeirista, né? eu- Ou seja, é uma igreja que cumpre o seu papel Sim. naquela área que Deus chamou eles para fazer. Hillsong, É outra igreja. Renascer, lá no começo, Bola de Neve, todas essas igrejas que explodiram, eles começaram com a visão É, da nova geração. investir na Nova nova geração. geração. Então, o recado que eu dou aqui para os pais e para os pastores, gente, invistam na vida É. dessa galera. Invistam, vai estudar, invistam, bota a reunião sábado, dia de semana, tá? Mas como pastor aí, né, passou essa ideia para as igrejas, mas para os pais, né, invista. Mas deixa umas dicas desse investimento que os pais podem fazer na vida dos seus filhos. Olha, pai, se você estiver aqui em Campo Mourão, vem aqui hoje à noite que você vai ver ao vivo que eu vou falar para você. O viu? Moarama. Moarama hoje aqui. Isso. Eu falei o quê? Eu falei o Falou quê? Campo Mourama. Não, Campo Mourão não. O Moarama. Vem hoje aqui o Moarama na Casa na Rocha, aqui no centro. Às 20 horas. Às 20 horas que a Doutor gente Camargo, 4555. tá na Rua Doutor Camargo, 4555. No centro. No centro, não perca essa Isso. oportunidade, é hoje. Mas o que eu digo aqui para os pais, Rosi, é que os pais se convertam. Dicas para os pais, exatamente. Ó, Essa que é a ideia. primeiro, papai e mamãe, se converta a Jesus, viu? Leva a sério a vida com Cristo, porque os seus filhos estão considerando vocês como heróis. É verdade. Tá. São a referência, né? Referência. Então, Modelos de autoridade. se você fica no celular, tomando cervejinha e bababum, eles vão crescer fazendo a mesma coisa. Agora, se ele vê o papai orando com a mamãe orando, lendo a Bíblia, fazendo o devocional, eles vão querer imitar vocês. É verdade. Tá? Imitar. Se vocês chegam na igreja no horário, frequentemente, eles vão amar a igreja. Agora, se você vem de vez em quando, chega atrasado, não oferta, a gente aqui vai se matar para cuidar dos teus filhos, porque a igreja não é lugar que educa, filho. É. A educação é em Sim. casa. Sim. Isso. Casa, A igreja faz um trabalho parceiro, né? tá ligado? Complementar, mas não fundamental, né? Isso aí. Eu fiquei imaginando agora, né, a cabeça de alguns pais ouvindo o pastor falar aí. Vocês são os heróis dos seus filhos. E alguns Não. pais, de repente, pensam, você não conhece o meu. Mas aí já veio, né, aquela ideia, porque realmente, quando eu tenho que fugir do compromisso, é mais fácil eu achar um escudo, né? É. Então, assim, e realmente o pai, ele é o super-herói, independente da situação.
mesmo que seja o péssimo exemplo, porque daí o filho vai se sentir desprotegido porque ele não tem nenhum super-herói. O super-herói dele está falhando na defesa, O né? Tá falhando no exemplo, tá falhando em super-herói dele é o tudo. Coringa do Batman. Então é complicado tudo isso, né? Então, nossa, é um tema assim que a gente, para aprofundar, vai longe, né, pastor? Vai. Ó, Vai e longe. é legal a palavra de Paulo, né? Quando ele fala aos pais e aos filhos, aqui em Efésios 6:1, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, isso agrada a Deus. Se você, filho, for obediente aos seus pais, honrar, né, pai e mãe. É o versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, é um mandamento do Senhor, não é uma opinião, não é um conselho, é um mandamento, honrar pai e mãe. E também os pais criaram os filhos no ambiente de honra, Sim. onde o marido honra a esposa honra o marido. Será que você, na sua casa, você que está nos assistindo, será que os teus filhos percebem que a sua casa é um ambiente de honra? Entre marido, mulher, entre pais e filhos. Será que você tem criado os teus filhos nesse ambiente de honra? Aí vem o versículo 3, que é a promessa de Deus para quem honrar pai e mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, quem honra pai e mãe, quem honra as pessoas mais velhas, mais maduras, os seus progenitores, vão ter longevidade, longos dias sobre a terra, né? Uma vida ampla, uma vida plena, uma vida abençoada, e vão ter prosperidade. E o contrário aqui também é verdadeiro. Se eu desonrar meu pai e minha mãe, eu vou ter bancarrota, miséria, pobreza, nada do que eu colocar a mão vai dar certo, tudo vai dar errado. Demônios vão vir tragar as minhas finanças, vão acabar, vai zoar com a tua vida financeira. E outra coisa, também Satanás, pela desonra a pai e mãe, vai poder, de alguma maneira, afetar até tua vida, te tragar, né? Ou, de alguma maneira, afetar a tua longevidade, porque você desonrou pai e mãe. E a vida nos ensina isso, né? Como é comum, filhos que desonram pai e mãe, metem a boca no pai e na mãe, se rebelam, né, desonram, não atendem o conselho de pai e mãe e morrem de forma, né, temprana, fora do tempo. Não deveriam morrer em tenra idade, mas muitos se perdem, morrem de forma trágica porque não obedeceram esse princípio bíblico. E no final, no 4, é uma palavra aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Como é que um pai pode provocar a ira do filho? Sendo incoerente, sendo injusto, fazendo acepção entre os filhos, né? Tendo um filho mais amado do que o outro, né? Em detrimento do outro. Então, existem várias formas de provocar a ira, né? Sendo uma má referência, como vocês mencionaram, né? Não trazendo essa espiritualidade como algo real, verdadeiro no ambiente familiar. E provocando no sentido de não respeitando, desonrando os filhos, né? Isso é uma semeadura que o próprio pai vai colher, de filhos irados, filhos rebeldes, filhos desonrosos, porque tem provocado a ira dos filhos. Mas criai-os, diz a Bíblia, na doutrina, no ensinamento, na palavra e na admoestação ou na disciplina no Senhor. Então, isso que falta para a nossa geração, acho, né, Raulzão? Disciplina, ensinamento, doutrina. Sim. E pais que respeitem, honram, né? E respeitem a individualidade dos seus filhos. Porque a juventude, ela tem a sua visão futura, deles verem o futuro. E para ter uma ideia boa desse futuro, você precisa conhecer um pouco do passado. Então, eu quero encerrar aqui dizendo assim, olha, quando Abraão tinha 90 anos, o Senhor Deus apareceu e disse assim, ó: eu sou Deus poderoso, viva uma vida comunhão comigo, seja obediente a mim. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, olha o que Deus disse, ó: eu faço com você esta aliança, prometo que você será pai de muitas nações. Aleluia. Tá bom? Então assim, nós somos descendentes dessa promessa abrâmica, né? Olha aqui, ó, nós temos uma caminhada, nós somos povo de Deus. Deus tem uma promessa para os teus filhos, Deus tem uma promessa para o seu lar. Não vacile, papai e mamãe. E você, garotão, que talvez aí vai estar nos ouvindo,
Não vacile, porque Deus te ama e Ele tem um projeto para a tua vida. Amém. Não Amém. deixa as coisas como dizem em Romanos 12, né? Não se conforme com essa sociedade, com esse sistema. Fique de Caído, olho, né? fique de olho, como Josué mostrou lá, olha, não se desvie da esquerda indo para a direita na palavra de Deus, velho, lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Decida. Ler a Bíblia é uma decisão. Não é porque eu estou dizendo, porque o pastor Giovanni está dizendo que não. É uma decisão. Você fala Sim. assim, caramba, eu vou ler a Bíblia, velho, porque Deus me ama e Ele tem um projeto para a minha vida. Pegou? Ontem mesmo eu fiquei bem feliz na nossa célula de terça-feira. Eu vi uma jovem, né? Quando a gente estava fazendo os comentários da palavra que eu estava ministrando, uma jovem falou assim, com muita propriedade, com muita autoridade, baseado na Bíblia. Fiquei muito feliz de ver uma jovem de 13 anos. Praticamente ela pregou para nós ali uns 5, 10 minutinhos e ministrando coisas muito profundas de Deus. E eu, como pastor, me alegrei muito de ver essa nova geração, quando é bem instruída em casa, né? Tem o modelo correto do pai e da mãe, dedicado no altar do Senhor, se preparando, se consagrando e, ao mesmo tempo, ensinando eles os caminhos do Senhor. Como é lindo ver a nova geração já fluindo, né, nos dons, nos talentos e sendo uma bênção na vida de todos aqueles que estavam ali na Verdade. célula. A gente ficou muito feliz. Sim. É claro que a igreja é o Espírito Santo quem dirige, Cristo é o cabeça. Mas eu sempre digo que a força, aqui, né, aterrissando no chão da vida, a força da igreja está na juventude, Sem dúvida. está na galera. Com certeza. É a mola Eu propulsora, sempre né? falo assim, os coroa oram e bancam. Quem movimenta a igreja é a É a juventude. juventude. Eu luto por ela, Voluntariado, né? eu amo a juventude, eu boto uma fé na juventude, mesmo tecnológico ou não, mas eu sei que Deus tem uma obra poderosa para essa geração. E nós que somos mais velhos temos que ser isso, né? Exemplo para essa nova geração. Fel, aqui, ó, é muita coisa para falar, né? A gente tem que ficar aqui até 5 horas. Mas você sabe que nós somos os seres humanos, o ser da criação do universo, nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer. É verdade. O macaco não sabe, o camelo não sabe, eles não sabem. Só a gente. Então, sabendo que vai morrer, inventaram o calendário. O que acontece? Quando o cara chegar a 60 anos, 70, ele fala, eu estou velho, eu não vou fazer mais projeto nenhum porque eu estou velho. Se ele não soubesse que ia morrer, ele ia pensar como 20 anos. Não teria essa Eu cabeça, tenho né? um projeto muito louco para fazer. Ponto final. Mas alguém vai dizer assim, cara, mas que isso? Tu já está velho. Sai fora. Eu não sou velho, não. Velho. Velho é aquele, sabe o que é velho? Ó, velho é aquele que levanta e não sonha. É verdade. Tá? Isso aí é velho. Perdeu já a era. esperança, É, né? tá bom? O velho significa apenas a pele, mas o espírito é jovem. Amém. O espírito é guerreiro. Amém. O espírito é gladiador. Vai ver com que idade Moisés foi lá levar o povo, tá bom? Oitentão. Já deixamos definido o próximo tema para o pastor Raulzão aqui. É. Vamos falar da terceira idade, Vamos embora. né? Vixe, Glória a Deus. Um tema terceira idade, importantíssimo. você vai ver os coroas, vai cortar o cabelo tudo Terceira arrepiadinho. idade, propósito de vida, né? Tem pessoas que chegam numa idade e acham que não tem mais propósito Nada, de vida. tem Não muito. tem mais para produzir, Não né? tem mais Tem para muito. produzir. Olha só, gente, que foi maravilhoso, pastor. Minha gratidão, tá? Foi, Muito eu tô bom. aqui refletindo ainda algumas coisas. Que legal. Eu falo que eu demoro para processar, né? Eu vou em silêncio para casa. Eu saio do curso, eu vou em silêncio para casa. Meu marido já pegou. Aí eu vou processando. Depois eu começo a transformar. Amém. Né? Tudo é processado aqui. E eu vejo, assim, muita dificuldade hoje dos pais. Eu, como mãe, né? De trazer filhos para a igreja. Eu tenho essa dificuldade com os meus, né? Então, assim, hoje eu aprendi, eu venho na igreja e eu não venho sozinha. Eu falo assim, minha família veio junto. Amém. Eu sento, eu fecho os olhos, eles não estão ali comigo. Mas eu imagino cada um deles Amém. do meu lado. Eu falo, eles Amém. estão aqui comigo porque eu vim Profetizando, em orando. nome da minha família. Eu estou aqui com Amém. a autoridade de mãe, orando pela vida dos meus filhos. Amém. E eles Isso aí. estarão aqui um dia. Em nome de Né? Jesus. Então eu falo, é claro que a teoria a gente vê uma coisa de uma forma e a prática
É A outra, gente né? vê de uma outra forma, tem um outro olhar, mas a Sim. gente tem que aprender a lidar com a prática, ela só vai acontecer com o conhecimento da parte da teoria. Então a gente tem É que isso ter aí. todo Vamos esse colocar em conhecimento. prática? Vamos. Como é que é o nome dele? Emanuel. Emanuel. O Emanuel é filho do pastor Giovanni, é isso? Isso. Isso. Acertei? Então, quem está armando tudo isso aqui, esse círculo todo aqui, quem está lá na mesa fazendo você ver essa imagem, é um jovem, não é um velho coroa. É o Emanuel. Valeu, É meu verdade. velhinho. Ó, um beijo O cara para é você, fera. hein? Você é o cara. Isso aí é o meu parceirão. Verdade. E Glória a a igreja Deus. precisa de muitos Tá aí, ó, jovens já- na Sem obra, Já né? tá aqui na fita, mano. Bem Isso. isso, gente. E os pais, né? Então, aprendemos aí com o pastor hoje também essa questão dos pais amarem seus filhos, respeitarem os seus filhos, né? Assumirem seu papel, Assumirem né? o seu Isso aí. papel como pais de Os verdade. sacerdotes do lar. Eu vejo pais reclamando porque projetam o filho já quando está na barriga, eles, meu filho vai ser isso, vai ser isso, vai ser assim, vai ser assado. Nasce, o filho não é aquilo que ele projetou, porque a gente é único. É verdade. Deus nos manda, eu falo, filho, a gente não escolhe. De jeito nenhum. É o que É. Deus nos mandou e ele é projetado, ele tem as suas próprias escolhas. Ele é metade pai, metade mãe, mas ele é um ser independente nas suas escolhas. Nós podemos orientar, né? E aí a gente vê aí os nossos, né, eu falo assim, os fiéis aí bíblicos mesmo, né? Os personagens bíblicos, aqueles chegados a Deus mesmo. Nós temos Abraão, nós temos Isaac, Jacó, e a gente vai ver os seus filhos, né? Não tiveram só filhos perfeitos, mas Todos tiveram todos dificuldades, tiveram né? dificuldade com um dos filhos, ou até mais dos seus filhos, Ou foram filhos problemáticos. mas né? Deus não deixou de falar assim, olha, você não é mais escolhido porque teu filho é assim. É verdade. Né? Não, você continua sendo o meu escolhido. E os da sua família, a sua geração continua sendo abençoada por mim. Amém. Né? Então eu vejo que a gente tem que pensar muito nisso. Muitos pais não vêm à igreja, ou muitos pais desistem de se oferecer para a obra de Deus porque não se acham mais merecedores, porque, mas meu filho, eu não vou ser exemplo porque meu filho não é exemplo. Se Abraão pensasse assim, né? Nós não estaríamos aqui. Porque ele É teve, verdade. né? Imagina se nós pegássemos ali né, Ismael, Jacó também né? Então teve assim, a gente tem todas problema com seus filhos. isso, Ô, né? Então a gente tem que lutar por eles, orar por eles e entender os nossos filhos também. Se eles têm amigos lá fora que usamos é porque eles têm qualidade. Muitas vezes as qualidades que os pais não projetaram, valorizaram. não valorizaram em casa, né? Os amigos estão valorizando lá fora. sim. Eu sempre trabalhei com jovem. Eu acho a juventude maravilhosa, Amém. linda, abençoada. Vejo que não está perdida, Amém. né? Na sua maioria, a gente só precisa dar aquele toque de tempero amor, de final, graça, de amor, de graça, oportunidades. A sociedade, ela é agressiva, né? E o príncipe desse mundo é quem organiza a sociedade, que é o capeta. E quer destruir a futura geração, né? O Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Então a nossa igreja é uma igreja guerreira. Nós vamos para cima. Amém. Aqui Protegê-los e fazer deles gladiadores. Eu falo que eles são do BOP. também. É verdade. Tá? O que é o BOP? Batalhão de Operações Espirituais. É a turma da elite. Tá? Olha só. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Ai, E queremos deixar o convite para você, né? Hoje, nessa noite, o pastor vai estar aqui conosco, pastor Raulzão. Não fique de fora. Traga sua família, seus amigos. Dr. Camargo, 4555, às 20 horas, aqui no centro de Moarama, Igreja Casa na Rocha. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Passa suas redes sociais também, pastor Raul. Valeu, Para aqueles que quiserem olha, se conectar com você. No Instagram, PR_Raulzão. E Pastor Raulzão, né? Eu boto Raulzão porque é a galera no Facebook. Então botou lá, PR Raulzão, você vai ver no Facebook e no Instagram. Agora eu vou deixar uma pergunta, hein? Você falou assim para o convite, né? Isso. Eu vou desafiar o seguinte. Faça uma pergunta assim, ó. Por que eu não vou? Isso. Bem assim. Não Por que deixa, eu não vou? não deixa o frio nem a chuva, né? Ah, Graças valeu. a Deus. E você que é Obrigado. papai e mamãe, seja, né? Foi um dos temas que a gente abordou É isso aqui. aí. Seja referência para os seus filhos, né? Se você não tem compromisso com Deus, não vem na igreja, vem só de vez em quando, uma vez por mês, como é que você quer ser exemplo? Como é que você quer que os seus filhos tenham compromisso com Deus se você não tem compromisso com Deus?
Então é muito importante. Nós, pais, nós começamos falando sobre isso. Sobre Paulo dizendo para Timóteo que ele tem que ser exemplo para os fiéis. E os fiéis da tua casa são os teus filhos. Crianças, jovens, adolescentes, adultos. Seja um exemplo para eles. Seja um exemplo de alguém que tem uma aliança com o Senhor, um compromisso com Deus. E venha buscar a Deus aqui na nossa igreja. Se você é de Campo Mourão, lá com o pastor Raulzão, na igreja do campo, tá bom? Uma alegria, pastor, muito obrigado por você estar conosco. Rose também, nossa mediadora aqui sempre, com muita destreza aqui, falando com a galera. Legal. Graças a Deus. Nós queremos terminar orando pela sua vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Compartilhe esse link também com outras pessoas. Dá um joinha aí. Escreva seus comentários e feche os seus olhos. Vamos orar juntos como família de Deus. Pai, nós estamos aqui colocando, ó Deus, todo esse estudo, bate-papo, essa conversa pastoral, ó Deus, falando sobre a juventude e a nova geração. Desde já queremos orar, ó Deus, pela juventude, pelos adolescentes, pelas nossas crianças, que a tua igreja desperte, ó Deus, para compreender a importância da nova geração. Que a tua igreja, ó Deus, cresça e floresça no Senhor, investindo nessa futura geração. Pai, que os pais se levantem como sacerdotes, como foi mencionado aqui, dentro das suas casas, educando os seus filhos no amor, na disciplina, na admoestação, gerando o temor do Senhor no coração dos seus filhos e sendo referência, exemplo para os seus fiéis dentro de casa. Ó Deus, levanta uma igreja forte que trabalhe com as famílias, ó Deus, que promova saúde emocional, saúde espiritual, saúde em todos os aspectos da vida. Pai, levanta uma geração forte, avivada, aviva a tua obra, ó Deus, e usa-nos poderosamente para conquistarmos todas as faixas etárias, inclusive a nova geração, inclusive a juventude, que Satanás não tenha vez, que nós possamos saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa cada casa, cada família, cada ouvinte, cada irmão e irmã que esteve conectado, assistindo conosco esse programa, seja tocado pelo Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre eles de forma efusiva, poderosa, gloriosa, pujante. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Espírito Santo de Deus, envolva cada vida, cada coraçãozinho, despertando dons, talentos, vocações, projetos, sonhos, planos, esperança nos corações, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam e nós te louvamos porque o Senhor acredita em nós, tem graça, tem perdão, tem glória para derramar sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.